Quinto volume da obra: A data do nascimento do Espiritismo na Terra. E assim, estão homenageando a data do nascimento do Espiritismo na Terra, que é o caminho certo para encontrar a imunização racional. Homenageando a data do nascimento do Espiritismo na Terra, porque é o princípio para encontrar a imunização racional, e não o espírito de preto velho. Já sabem muito bem que isto tudo foi preciso ser assim, por causa da convicção do povo. O povo foi criado com essa instrução, sendo instruídos que tinha espírito e alma no corpo, para que os invisíveis fossem recebidos pelo povo. Tinham que mentir, dizer que eram espíritos de pessoas falecidas, para serem recebidos pelo povo, de acordo com o seu conhecimento. Então, os espíritos se incorporavam nos médiuns, se identificando como entendiam e como entendem. E assim, esse foi o princípio para libertar todos, como estão conhecendo agora com a imunização racional. Então, tinham que se identificar para que fossem recebidos pelo povo, fazendo assim uma infinidade de representações. Daí então nascendo a imunização racional. Então, estão homenageando o nascimento do Espiritismo na Terra, que é o curso primário, para daí então encontrar a imunização racional. É o curso primário para se encaminhar para o conhecimento da imunização racional. Então, não estão homenageando o espírito do preto velho, que nunca existiu e nem existe. E assim, tinha que se incorporar nos médiuns, se identificando assim, para que fosse recebido pelo povo, devido à instrução que todos tinham e têm, de que tem um espírito no corpo, tem uma alma no corpo, e que, depois de morto, a alma ou o espírito vai para o espaço. Então, para serem recebidos, se identificavam como entendiam, como espírito de preto velho, como espírito de caboclo, espírito de vovó, como espírito de doutor, como espírito do pai deste, de pai daquele, da mãe deste, da mãe daquele, como espírito de um santo, da maneira que entendiam de se identificar, de acordo com o meio. Assim foi, para que tivessem conhecimento da existência dos habitantes aqui no espaço, para depois, então, serem libertados e esclarecidos, para encontrarem o caminho certo, que é a imunização racional. Então, não estão prestando homenagem a espírito de preto velho, e sim prestando homenagem ao nascimento do Espiritismo aí na Terra. Homenagem ao nascimento do Espiritismo na Terra, que é o caminho para encontrar a imunização racional, para encontrar o certo, o princípio do caminho para encontrar o certo. O Espiritismo foi para o ser humano uma espécie de lapidação, lapidando o ser humano para encontrar, depois de lapidado, o caminho certo, que é a imunização racional. Então, estas homenagens são feitas ao nascimento do Espiritismo na Terra, e não homenagem a espíritos de espécie alguma. Quem vem do Espiritismo tem mais facilidade de interpretar a imunização racional, porque já está mais lapidado para encontrar o caminho certo, que é a imunização racional. Espiritismo não passa de um curso primário, como estão vendo e como estão conhecendo. É o curso infantil, é a infância para chegar a conhecer e encontrar a imunização racional. Aí então já estão adultos.
Hoje, os mestres do encanto cada vez mais encantados, e por isso tinham a vida como se fosse essa mesma, porque não podiam, de forma alguma, saber que eram encantados, e por isso pensavam que a vida fosse essa mesma. Tinham a vida como se fosse assim mesmo. Nós temos que viver assim mesmo, porque a vida é esta. Então, os mestres do encanto procuravam lapidar tudo, aperfeiçoar tudo aos modos e aos métodos do encanto, como se a vida fosse essa mesma. Então, diziam como os encantados ainda dizem: é assim que está direito, assim é que está certo, assim é que está bom, assim é que está bonito, assim é que está brilhantemente perfeito. Mas assim diziam inconscientemente, porque os mestres do encanto tinham a vida como se fosse esta mesma. Procuravam então progredir, multiplicar o progresso do encanto, procurando o aperfeiçoamento do encanto. Então diziam: o puro é este, isto assim está puro, está bem, está perfeito. Métodos e modos dos mestres do encanto, dos mestres do sofrimento, dos mestres da deformação, dos mestres da inconsciência. Porque está bem hoje, mas não está amanhã. Presta hoje, mas não presta amanhã. É bonito hoje e feio amanhã. Porque tudo fica velho, tudo se acaba, por tudo ser mentira. Então, os mestres da conservação da mentira, os mestres enganados consigo mesmos, por serem encantados, mentindo a vida inteira, porque hoje é bom e amanhã é ruim, porque tudo se acaba. Hoje parece que está com saúde, de repente perdeu a vida, de repente perdeu a saúde. Tudo é aparência só. Os mestres das aparências, os mestres conservadores das ilusões, os mestres conservadores das traições, os mestres do encanto, os mestres encantados. Os mestres que sempre mantiveram todo o sofrimento do mundo, os mestres que sempre mantiveram todas as monstruosidades, os mestres que sempre mantiveram todas as ruínas do mundo, os mestres que nunca souberam de onde vieram nem para onde vão, os mestres que nunca souberam por que todos assim são, os mestres que nunca souberam por que o mundo assim é, os mestres que nunca souberam por que aí nasceram, os mestres que nunca souberam para que aí nasceram, os mestres que sempre conservaram todos os mistérios, os mestres que até hoje ignoram o porquê de estarem vivendo aí, em um mundo que desconhecem o porquê dele, vivendo inconscientemente, vivendo sem saber por que essa vida se constituiu assim. Os mestres do encanto, os mestres mantedores das aparências, os mestres que mantêm as ilusões, enfim, os mestres que mantêm os sofrimentos de si mesmos e de todos. Os mestres do sofrimento, os mestres das monstruosidades, os mestres do desequilíbrio, enfim, os mestres da inconsciência, os mestres variados, os mestres doentes, e por serem doentes, se acabam. Os mestres que desconhecem: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? Enfim, encantado, que desconhece por que é encantado, vivendo sofrendo amargurado, agonizando desde que nasce até que morre,
sem saber por quê. Os mestres que nunca souberam por que todos são condenados a sofrer. Os mestres que nunca souberam por que são condenados à morte. E ninguém quer morrer. Então, o que são esses mestres todos? O que são todos esses mestres? Por ser o mundo uma deformação, mestres dos deformados, mestres da deformação, mestres que nunca souberam o porquê dessa deformação, mestres que nunca souberam o porquê dessa lama, o porquê desse corpo de lama, porque matéria é lama. Os mestres que nunca souberam o porquê da existência desse mundo, desse encanto. Enfim, os mestres dos cegos, os mestres cegos, porque nunca souberam ao certo o porquê de sua existência, nem nunca souberam ao certo o porquê da existência desse mundo misterioso e enigmático. Então, são mestres de quê? Mestres das trevas, que nunca souberam por que vivem aí dentro desse fogo, desse mundo deformado, desse mundo de fogo dia e noite. Enfim, tantos mestres e todos sábios, e afinal das contas, não sabem responder o certo de tudo, nem nunca responderam certo a razão de estarem aí, vivendo nesse mundo sem saberem por quê. Então, todos esses mestres do encanto, todos esses mestres sofredores, o que são, afinal, esses mestres? Nada. Igualmente aos demais. Então, trata-se do saber do nada. Mas o saber do nada não adianta nada. O saber do nada não vale nada. Começaram do nada, se formaram num tudo aparente para acabar em nada. Então, o que adianta o saber do nada? Nada, porque o nada não tem valor. O valor do nada é nada. Então, o que adianta todo esse saber do nada? Não adianta nada. Saber só para sofrer, sem saber o porquê? Morrer sem saber porquê? Sem querer morrer? Então, o que adianta esse saber? Nada. Tudo não passa de um paliativo, de remediar. Não passa de uma ilusão. Todos iludidos que sabem. Sabem o quê? Sofrer sem saber porquê. E morrer sem saber porquê. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não eram como são. Portanto, toda a sabedoria do encanto é uma sabedoria do nada. Uma sabedoria que surgiu do nada e acaba em nada. E por isso, tudo se acaba, tudo é ilusão. E assim, veja quanta caduquice e quantos cegos de olhos abertos. Os mestres do encanto nunca poderiam, de forma alguma, solucionar o sofrimento. Tinham que multiplicar o sofrimento sempre, por serem encantados. O encantado não sabe por que é encantado. Os mestres do encanto não sabiam por que eram encantados, nem por que todos eram encantados. Sabiam que existiam esses mistérios todos, que ninguém dava solução, mas não sabiam o porquê deles, porque não sabiam o porquê de sua existência aí nesse mundo. E por não saberem o porquê de sua existência aí nesse mundo, não podiam dar solução ao sofrimento. Não sabiam o porquê da revolta da natureza com seus habitantes. Ignoravam tudo e se intitulando mestres. Mestres de quê? Do encanto?
Encanto quer dizer sofrimento, encantado, agoniado, agonizando, sem solução, até que se desencante para se salvar. Então, com esses títulos todos de mestres do encanto e conservadores de sofrimentos e da multiplicação deles, por não poderem, de maneira alguma, dar solução. Veja o ponto a que chegaram os mestres do encanto. Quanto mais procuravam amenizar o sofrimento, mais o sofrimento se multiplicava. Mas o sofrimento se multiplicando sempre. Então, mestres de quê? Mestres do sofrimento. Mestres para multiplicar o sofrimento de todos. Como aí está no mundo, o sofrimento se multiplicando cada vez mais entre todos. E o mundo inteiro cheio de mestres. Mestre que sofre também não é mestre. Sabedoria de mestre só para sofrer? Isto não é saber. Sofrem os que dizem que sabem e sofrem os que não sabem. Sofrem os que dizem que conhecem, sofrem os que não conhecem. Portanto, mestres de quê? Mestres, sim, do sofrimento. Mestres que multiplicam o sofrimento. Parece que amenizam, mas aparências não são verdades e se multiplicam direto. Portanto, são mestres somente na palavra, não como título, pois não resolvem a situação dos mesmos, e de todos e do mundo, de maneira alguma, como nunca resolveram. Hoje sim, os mestres do nada, porque surgiram do nada e se acabariam em nada. Estão sabendo o porquê desse nada, sabendo por que tudo surgiu do nada, sabendo por que tudo começa do nada, sabendo por que tudo se originou do nada. Mestres do nada, sabendo hoje o porquê desse tudo aparente e por que tudo isto não passava de um embuste. Embuste quer dizer mentira. E por ser mentira, por ser embuste, tudo se acaba. E assim, os mestres do nada, hoje, conhecendo e sabendo o porquê que eram assim, porquê nasceram assim, porquê geraram assim, e porquê ficaram assim. Os mestres do nada, hoje sabendo por que assim são, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, tendo em mãos o verdadeiro conhecimento da origem desse encanto e da origem do seu ser. Então, está aí a realidade e a razão. A razão é derivada da base racional. Hoje os mestres do nada, conhecendo o seu verdadeiro natural, e porque se deformaram em animais racionais. Os mestres do nada, hoje, conhecendo a origem do seu ser e conhecendo o seu verdadeiro natural, e sabendo que estão fora do seu verdadeiro natural. E por isso, sofrendo a vida toda sem solução. Os mestres do nada, hoje, com a solução de sua verdadeira redenção, de onde vieram e para onde vão e como vão. E assim, veja quanto tempo de lutas perdidas aí nesse nada, dando valor ao nada como se tudo fosse, brigando por esse nada, guerreando por esse nada, se aborrecendo por esse nada, se enraivecendo por esse nada, uns contra os outros, por esse nada, porque não sabiam o porquê desse nada. Sim,
Tudo surgiu do nada. Formou-se nesse tudo aparente, para acabar em nada. Veja quanto tempo de lutas perdidas nesse sacrilégio infernal. Hoje, com a verdadeira solução em mãos, para irem todos para o seu mundo de origem, seu mundo verdadeiro, por meio da imunização racional. Sabem que não eram daí, já sabem há muito que não são daí, e por não serem daí, é que sofrem muito até morrer, até desaparecer, até se transformarem em outros seres, até se transformarem no que eram. Então, hoje, convencidos pelo conhecimento que têm em mãos, sabendo que não são daí desse encanto, sabendo o porquê de tudo e tratando de conhecer o que é imunização racional, para irem para sua moradia eterna, a planície racional, por meio do conhecimento da imunização racional. E assim, os mestres do encanto desconheciam o porquê tinham essa índole de querer tudo direito, tudo certo, tudo bom, perfeito, tudo limpo. Desconheciam por que tinham essa índole. Não sabiam por que eram assim. E por que tinham essa índole de querer tudo direito, tudo puro, tudo certo, tudo bom, tudo bonito, tudo brilhando. Desconheciam por que tinham essa índole assim. E hoje estão conhecendo e sabendo que se existe essa índole de quererem ser santos, serem puros, quererem fazer tudo direito, tudo certo, andar direito, andar certo, se isto existe no ser humano, é porque existe a causa do ser humano ser assim. A causa é porque são de origem pura, de origem racional, de puros, limpos e perfeitos. Está aí o porquê do seu nascer e o de terem essa índole, em querer tudo certo, tudo puro, tudo direito, tudo perfeito. Está aí a causa de serem assim. Mas, por se deformarem em animais racionais, é que ficaram desconhecidos de sua origem. E ficando desconhecidos da sua origem, não sabiam o porquê eram assim, de quererem tudo direito, certo, tudo perfeito, tudo brilhando, tudo puro, falando em pureza. Não sabiam, agora estão sabendo, que são de origem pura e que se deformaram. E não sabiam também que eram deformados. Então, aí na deformação, nunca podiam encontrar o puro, o certo, o direito, porque são deformados. Desconheciam o porquê eram deformados. Não sabiam por que eram assim. Hoje estão sabendo o porquê se deformaram assim. E nessa deformação na matéria, no mal, na lama, não podiam encontrar a pureza, o certo, a perfeição, o direito, o equilíbrio. Não podiam encontrar de jeito algum, porque tudo se transforma, porque tudo é irregular. Da água, que é o espermatozoide, se transformam em micróbios. Esses micróbios geram a formação, que se transforma nesse tudo aparente, para depois se transformar outra vez no que eram. Nada, começando do nada e acabando da mesma forma, em nada. Então, nunca que podiam encontrar o puro, o certo, o perfeito na deformação, porque tudo se degenera,
e tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E por isso, hoje está certo assim, amanhã já não está. Hoje está novo, amanhã está velho. Hoje está bom, amanhã está ruim. Não podiam encontrar o certo, mas tinham e têm essa índole de sempre procurarem o certo, o direito, o perfeito, o bom, o puro. Têm essa índole, desconheciam-na, e ela é justamente dos racionais puros, limpos e perfeitos, que são a origem dos animais racionais. Não podiam de forma alguma, na matéria, na lama, encontrar o que a índole pedia, o que a índole pede, o perfeito, o puro, o santo, o direito, o certo. Não podiam de maneira alguma encontrar, porque hoje está certo, mas amanhã já não está. Hoje está bom assim, amanhã já não está. Hoje é certo assim, amanhã já não é. Tudo se modifica por causa da degeneração, da deformação dos seres. Está aí porque houve santo. Falavam em pureza sem serem puros. São de matéria, cheia de defeitos, sujeitos a todos os contratempos. São deformados, mas procuravam o certo, procuravam o puro, e nunca puderam encontrar, porque a matéria não tem certo, puro nem santo. É um ser deformado, e por isso se transforma em outros seres. Mas a origem é de racionais, puros, limpos e perfeitos. E por serem de origem racional, por serem de origem pura, é que se deformaram. Mas tem esta índole de puro, tem esta índole de pureza, de querer tudo certo, tudo direito, tudo perfeito, tudo limpo, tudo bonito, tudo brilhando. Mas vendo que tudo isso não passa de aparências só, e por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje gosta, amanhã não gosta. Hoje está bom, amanhã já não está. Hoje é novo, amanhã é velho. Amanhã já está velho, já não serve mais. Enquanto o objeto era novo, estava muito bom, estava certo, estava direito. Ficou velho, já não serve. Está aí o porquê que tinham essa índole de procurarem acertar em tudo e procurarem querer tudo direito, tudo belo, tudo bonito, tudo brilhando. É a índole racional. Deformaram-se em animais racionais, mas ficaram com a índole. Está aí por que eram assim, e o porquê que desconheciam o porquê de serem assim. Desconheciam por que estão aí deformados, e desconheciam por que eram deformados. Hoje estão sabendo como foi que se originaram e por que ficaram desconhecidos de sua origem, e que qualificaram o ser humano de animal racional, porque viram que eram de origem pura, mas nunca puderam descobrir a origem dessa coisa pura, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Viram que eram de origem pura, devido o ser humano procurar o certo, procurar o bem, procurar o bom, procurar o direito, o perfeito, querendo se aperfeiçoar em tudo, querendo ver tudo brilhando, porque são de índole pura, são de índole racional, são de origem racional,
mas deformados, aí na matéria, querendo fazer aí na matéria o que nunca puderam fazer, porque na matéria tudo se transforma, tudo se acaba, tudo se degenera. Não podiam nunca encontrar na matéria a verdadeira perfeição, o verdadeiro certo, porque tudo é aparência só. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. E por isso, hoje está novo, amanhã está velho. Hoje gosta, amanhã já não gosta. E é por isto que tudo enjoa. É por isto que são insaciáveis, por serem imperfeitos. Está aí o porquê de serem assim. A procura do certo, do bom, do direito, do puro. Está aí é por serem de origem racional, de origem pura, limpa e perfeita, mas que se deformaram em animais racionais. Os mestres do encanto nunca poderiam desencantar-se e desencantar o mundo, por serem encantados, e assim, conservando-se fora do seu natural. São conhecedores que o verdadeiro natural não é esse que adotaram, e por isto, em contradição com esse natural pela seguinte forma: ninguém se conforma de ser assim como é, sofredor e mortal. Ninguém se conforma de ser assim. Ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém se conforma com a morte. E por serem encantados, por serem mestres do encanto, é que nunca puderam desencantar para conhecer o verdadeiro natural. O verdadeiro natural é o de racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes do outro mundo, a planície racional, o mundo que deu consequência a esse. Sabiam que eram animais racionais, mas desconheciam a origem, e por desconhecer a origem, desconheciam o verdadeiro natural. Não conhecendo a origem, muito menos o natural. E viviam aí, adotando esse natural, mas não se conformando com ele, se maldizendo a vida toda, por a vida ser de sofrimentos até morrer. Então, não sabiam por que eram sofredores. Não sabiam o porquê eram mortais, por não saberem de onde vieram, nem para onde vão. E vivendo nesta contradição sem limite, sofrendo as consequências da brutalidade do encanto, e procurando sempre meios e modos para não sofrer. E o sofrimento sempre se multiplicando e provando que esse não é o verdadeiro natural, que essa vida está completamente fora do verdadeiro natural. E por estar fora do verdadeiro natural, eis a razão da multiplicação do sofrimento. Então, viviam como vivem, sempre à procura de melhoras, à procura da felicidade, à procura do bem, e sempre preocupados, intranquilos, sofrendo por estarem fora do verdadeiro natural. Por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram esse aí do encanto, esse aí da matéria, como se fosse o verdadeiro natural. Pois, se ignoravam tudo, como podiam conhecer o verdadeiro natural? Tinham que ignorar o verdadeiro natural. Viviam ignorando tudo. Não sabiam como foram feitos, nem de que foram feitos, e nem por que estão feitos assim. Quem os fez e por que fez. Nunca souberam. Nunca souberam as bases verdadeiras de sua origem e da origem do mundo. Ignoravam tudo. Traziam isto tudo em longo mistério. E hoje estão vendo e sabendo o porquê dessa deformação,
o porquê dessa degeneração, o porquê não poderiam saber as bases de origem ou a base de origem da vida da matéria, da vida do elétrico e magnético. Viviam para implorar em vão, implorando sempre e sem serem atendidos. E por isto, o sofrimento se multiplicando sempre, demonstrando o erro de todos, demonstrando que estavam perdendo tempo com esses modos e métodos de implorar, de rogar, de pedir. Pedir a quem? Rogar a quem? Se existisse esse quem, todos estariam atendidos. Mas nunca houve esse quem. Esse quem só existiu e existe na imaginação dos inconscientes. Os inconscientes é que, delirando ou variando, imaginavam e imaginam tanta coisa que pensavam que existia e que não existe. Por essas forças imaginárias serem acolhidas na imaginação desses seres desregulados, é que vêm todos apelando, pedindo, implorando o bem, a paz, a felicidade de todos. E, no entanto, tudo se multiplicando de ruim, tudo se multiplicando de mal, e todos sendo tragados pelo mal. As ruínas sempre imperando e se multiplicando, provando pela multiplicação do sofrimento, que todos estão implorando há muito em vão, sem recompensa alguma, sem recompensa nenhuma, a não ser o sofrimento, que se multiplica cada vez mais. Se não fosse assim, há muito ninguém sofria mais. O sofrimento já teria sido abolido da face da terra. Mas, por todos estarem encantados, e o encantado não saber o que faz, imaginando e continuando a imaginar que o implorar vai resolver, e o implorar e pedir sempre por resolver, é que o sofrimento cada vez se multiplica mais, provando que todos estão completamente errados com esse modo de imaginar, que seja assim ou que seja assado, que seja deste ou daquele jeito. Então, veja quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo de caduquice sem limite, quanto tempo de desequilíbrio e de inconsciência, com esses modos de pensar que existe aquilo que nunca existiu. Apelar para quem? E assim, viviam no mundo se arrastando, há muito em ruínas, porque os papagaios sempre viveram de imaginação, de suposições e experiências sem limites, e tudo sempre falhando, e tudo sempre fracassando, a ponto de ficarem desentendidos de si mesmos e dizendo: não sabemos mais o que vamos fazer para endireitar o mundo. Não sabemos mais o que vamos fazer para pôr termo ao sofrimento. Quanto mais nos esforçamos, de uma infinidade de maneiras, de modos e jeitos para pôr termo ao sofrimento, este cada vez se multiplica mais. Numa prova evidente de que as nossas imaginações sempre foram falhas, está aí a multiplicação do sofrimento. Está provado que agora resta-nos uma coisa: contar conosco e com mais ninguém. Então, chegando todos à conclusão de contar consigo mesmo e com mais ninguém, iam acabar, com o tempo, se tornando materialistas, como já existe uma infinidade que, por chegar a esta conclusão de não ter com quem contar, de não ter onde se agarrar, de não ter onde se segurar, diz o seguinte: nós temos que contar conosco, porque está provado pelo sofrimento, pela multiplicação do sofrimento no mundo, que não há o que nós imaginamos que pudesse existir, que viesse aqui nos ajudar
a abolir o sofrimento da vida de todos. Portanto, não adianta mais implorar, não adianta mais pedir, porque tudo isto já fez com que perdêssemos tempo, essa temporada toda, em que vêm todos pedindo e implorando e todos sendo tragados pelo sofrimento e pelo mal. A vida chegando num ponto tal de desequilíbrio que ninguém tem mais com quem contar. E a humanidade se tornando em monstros, pelas descrenças e dizendo: tudo é vazio, contar com quem? Se nós não fizermos por onde, ninguém vai fazer por nós. E assim, chegando a esse ponto, perdidos, sem terem quem os guie, quem lhes dê uma luz, quem lhes ilumine, quem lhes mostre o caminho. Tudo que existe no mundo não satisfaz a ninguém. E assim, a pessoa chegando a um ponto de desespero total, ficando completamente alheia a tudo e dizendo: existe um dono deste mundo. Por isso, estão aí os seus feitos. Mas ainda não chegou a hora de nos dar uma satisfação. Muitos pensando assim. E agora, ao deparar com o livro Universo em Desencanto, diz: é verdade. O dono vem responder a tudo o que nós desejávamos saber e o que não sabíamos. Agora sim, estamos satisfeitos com a imunização racional. Agora sim, temos esta grande luz, a luz racional, para nos iluminar. Agora temos um caminho certo para seguir. É o que estava faltando e que chegou na hora mais precisa, a hora em que todos estavam agonizando à espera de uma vida melhor, à procura de melhores dias. E assim, vejam que tudo tem sua hora e seu dia, que tudo chega à sua hora e no seu dia. Agora, a satisfação de todos é grande, todos brilhando, alegres e contentes para o resto da vida, por encontrar a sua situação definida e encontrar a situação do mundo definida, acabando assim as agonias de todos, o desespero de todos, a dúvida de todos, e todos certos com a imunização racional, sabendo de onde todos vieram e para onde todos vão, sabendo o porquê dessa vida, o porquê desse mundo e o porquê de tudo assim ser, e vivendo tranquilos, felizes, ao ponto de não saberem o que fazer para agradecer todo este bem que acabam de receber e que estão recebendo pela imunização racional. E assim está aí o desencanto do mundo, o desencanto de todos e o desencanto de tudo. Agora estão vendo e sabendo que estão no fim dos tempos, que estão no fim do mundo. Está aí o conhecimento do fim do mundo e do princípio dele. Está aí o fim dessa casa de fogo encantada, que era encantada, que era misteriosa. Essa casa de fogo de dia e fogo de noite. Fogo dia e noite. E todos sentindo que essa não era a verdadeira casa de moradia, que essa era uma suposta casa de moradia. Casa quer dizer, esse mundo elétrico e magnético. E pelas idas e voltas que faziam, tinham que conhecer um dia o porquê delas e mudarem-se para sua residência verdadeira. E assim, está aí o conhecimento da mudança dessa casa de fogo noite e dia. Uma casa a que seus habitantes não pertencem e, por isso, morrem e sofrem muito, por não estarem dentro da sua verdadeira casa. E agora, sabendo por quê,
e todos de mudança para sua casa verdadeira por meio da imunização racional. A casa verdadeira do animal racional é o seu mundo de origem, a planície racional. E assim, hoje, todos felicíssimos por conhecerem e saberem o porquê dessa casa de fogo, dia e noite, e o porquê de todos de mudança para a sua casa verdadeira. Mas isto não podia, de maneira alguma, partir da imaginação de encantado algum, e sim somente através destas mensagens do outro mundo de origem, a planície racional, para que todos soubessem o porquê eram assim, o porquê ficaram assim e o porquê desse mundo ser assim, e de todos assim serem. Hoje, tudo claro e todos tranquilos, por estarem todos de mudança para a sua verdadeira mansão de origem, a planície racional. Sabiam que tinham a índole da perfeição, mas não sabiam por que tinham essa índole.